Graça e paz, irmãos, amém? Sempre quando convido alguém a estar ministrando aqui com a gente tem aí um plano, né, que o Senhor nos deu, né, de ministrar sobre o fruto do Espírito, sobre as virtudes, né, desenvolver a nossa salvação. Mas eu sempre falo que se o Senhor der uma palavra específica, ouça o que o Senhor quer falar conosco e não siga o plano. Nós temos um plano, mas Ele é poderoso para mudar o plano quando Ele quiser. E eu creio que hoje é uma ocasião como essa, irmãos, né? Nós temos aqui uma palavra preparadinha aqui para finalizar a ministração sobre a alegria. Mas o Senhor me colocou uma palavra no meu coração nesta semana. E tudo que nós fizemos aqui hoje, na abertura do culto, na oração que a Simone fez, me traz a falar sobre isso, a ministrar essa palavra e não aquela. Então, até mesmo com base na oração que ela fez e que tem tudo a ver com a palavra, eu quero obedecer ao Senhor. Não quero fazer do meu jeito ou do jeito que é mais confortável, mas sim do jeito que Ele quer. É a obediência, irmãos. E Deus tem uma palavra para nós. Eu creio em nome de Jesus e para mim também, porque essa palavra ela veio esses dias, né, nesta semana, né, nas coisas que eu vivenciei ao longo dessa semana. E Deus foi construindo essa palavra dentro de mim. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, por crer que realmente essa é a palavra que Ele quer ministrar hoje, né, tendo ali como base tudo que foi feito sem a gente combinar, sem a gente conversar. Então, amém. Louvado seja o nome do Senhor, que vai falar conosco aqui uma ministração específica, fora do plano que a gente está acostumado. Eu já estava até com a palavra aqui já, aqui, mas nós vamos ministrar aquilo que Ele quer. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia, então, em Lucas, capítulo 18, versículos 15 ao 17. Obrigado, Pai, obrigado. Lucas 18, versículo 15 ao 17. Eu vou estar lendo aqui na Bíblia. Em seguida nós vamos estar ministrando, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 18, versículo 15. E eles traziam-lhe também os bebês para que ele os tocasse. Mas os seus discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as proibais, porque das tais é o reino de Deus. Verdadeiramente eu vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criancinha, de forma alguma entrará nele. Eu vou repetir o versículo 17. Verdadeiramente eu vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criancinha, de forma alguma entrará nele. Amém? Vamos orar. Pai, graças nós te damos por estarmos aqui reunidos em teu nome. E também, Pai, te damos graças pela tua palavra, que vem para nos edificar, vem para nos consolar, nos exortar, nos corrigir, nos colocar no lugar que o Senhor tem preparado para os seus filhos amados. Um lugar de vitória, um lugar de honra, um lugar de alegria. Graças nós te damos, Pai, porque tu és o Senhor das nossas vidas. E nós entregamos tudo nas tuas mãos para que seja feita realmente a tua vontade, não a nossa. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E é disso que nós precisamos. É isso que nós desejamos, Pai. Fala conosco através daquilo que o Senhor, Pai, revelou ao meu coração, ou aquilo que o Senhor vai revelar durante esse tempo que estaremos aqui juntos. Guarda as nossas vidas, guarda nossas casas, nossas famílias, e abençoa cada um de nós que estamos aqui, daqueles que vão ouvir essa palavra, Pai. O Senhor tem um propósito, eu creio que não é por acaso que essa palavra veio hoje, nesses dias, e que o Senhor, Pai, tem para fazer na vida de alguém, na vida de nós aqui. Então, Senhor, nós só agradecemos e entregamos tudo para que o Senhor venha nos capacitar, para que o Senhor venha falar através de nós. E assim, Pai, a Tua palavra venha promover a fé e a edificação do Teu povo.
que se chama pelo teu nome e que se prostra diante de ti, Senhor, em adoração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Então, em nome de Jesus, essa palavra ela veio ao meu coração nesses dias e nós falamos agora nesse texto sobre o que é necessário para que a gente venha realmente entrar no reino de Deus, receber o reino de Deus, né? Como foi dito aqui, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então nós precisamos voltar a esse lugar, essa essência, né, do que significa nós sermos como uma criança para poder receber o reino de Deus, né? E isso está totalmente ligado à nossa capacidade de aprender coisas novas, a nossa capacidade de ouvir mais do que falar, mais do que querer falar ou ensinar ou dar o seu pitaco ali, a sua opinião. Uma criança, nós, né, ainda mais no texto aqui da King James aqui que eu li, né, que fala de bebês e criancinhas. Se nós olharmos, né, estudar um pouquinho sobre esse processo do bebê quando ele nasce, ele vem ao mundo, nós viemos ao mundo sem nada para ensinar, nada para ensinar. Nós só temos a aprender, porque nós já saímos do ventre e não temos nada a ensinar a ninguém, mas sim aprender a se alimentar ali, né, a amamentar. Nós aprendemos aos pouquinhos ali engatinhar, andar, e sempre precisamos de alguém para isso, né? O papai, a mamãe, alguém. Nós não conseguimos sozinho, nada. E nós não viemos aqui, nós não nascemos já com as coisas, com as respostas. Nós só viemos com as perguntas, né? Ainda mais quando a criança começa a falar, aí que ela começa a perguntar tudo, né? Por quê? Porque ela quer aprender, ela quer saber como fazer, como viver. E quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós podemos até citar alguns versículos que falam sobre isso, sobre o leite, sobre, né, o recém-nascido ali na fé, o novo nascimento. E é a mesma coisa. Então, se a gente não tiver, assim como uma criança que nasce, não tiver essa sensibilidade, essa essência de aprender, de ouvir, de depender, também no reino de Deus, nós não vamos crescer, nós não vamos chegar nos lugares que o Senhor sonha para nós. Nós vamos ficar estagnados, parados. Então, ser como uma criança vai nos remeter aqui, irmãos, a nós entendermos a questão da submissão em nossas vidas, a questão da humildade, a questão de sermos ensináveis, né? E algo que o Senhor me trouxe à luz e eu pude observar na vida de muitas pessoas, não poucas, que têm dificuldade em aprender, dificuldade em aceitar outras opiniões, dificuldade em aceitar um conselho, é que muitas vezes esse tipo de pessoa não teve na sua vida, talvez seja o caso de alguém aqui ou de alguém que possa ouvir, um papel de autoridade que tivesse ali realmente peso na sua vida, né? Uma pessoa que tivesse ali nas rédeas ali para ensinar, para impor limites, para cuidar, né? E aí nós temos tantos casos, né, de crianças que não tiveram infância nenhuma porque tiveram que sair de casa muito cedo, ou porque não tiveram os pais, né? Histórias, né, como nós ouvimos aqui no começo, né, que você falou, uma menina de 10 anos que tem que cuidar dos outros irmãozinhos, tem que dividir o alimento e o alimento é escasso. Então imagina para uma criança como essa, né, tomara que não seja o caso dela, mas infelizmente é o caso de muitas pessoas que crescem e se tornam adultos que têm dificuldade em depender do marido, por exemplo, depender de Deus, porque se tornam independentes, à força. E tem dificuldade com isso, né? Tem muito, talvez vocês conheçam amigas, mulheres que têm dificuldade em se sujeitar ao marido da maneira como a Bíblia ensina, porque sempre teve que resolver as coisas, teve que correr atrás, teve que sair aí para o mundão afora, porque não teve uma referência, não teve alguém que colocou debaixo da asa e deu cobertura,
né, deu assistência, deu suporte para que aquela pessoa pudesse se desenvolver, até que ela tivesse no momento certo de voar. Mas nessa não é a realidade de muitas pessoas, né? Muitos realmente não tiveram o pai que foi embora, o pai que faleceu, né, condição financeira, tantas coisas. Mas o fato, irmãos, é que se você se encontra nessa condição, nós temos um Deus poderoso que é capaz de restaurar todas as coisas. Porque é muito importante que isso seja restaurado na sua vida, porque se você não tiver isso, se você não tiver essa capacidade de ser ensinável e de ser dependente de Deus, você não vai receber aquilo que Deus tem para você. Foi o que nós lemos agora, né? Se nós não recebermos o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entraremos nele. Né? E o que eu quero ministrar nessa manhã é algo que é aplicável não só da perspectiva da eternidade, da esperança que nós temos da glória, né, de recebermos a vida eterna, mas eu quero falar para vocês, irmãos, de situações de vida presente. São princípios que, se praticados, vão te levar a viver coisas do reino de Deus aqui na terra, não só no céu, né? Essa palavra que nós lemos, que nós abrimos, ela tem em mente que nós estaremos falando aqui tanto da eternidade como da vida hoje, né? Como diz o salmista, pereceria sem dúvida se não cresce que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Então nós estamos falando de princípios que são válidos para agora, para as lutas que nós temos hoje, como também para a nossa maior batalha, né, da fé, de herdar a vida eterna, a coroa da justiça. Então existe isso, né? No nosso mundo, na nossa realidade, existem então muitas pessoas que têm dificuldade em aprender coisas novas. Você vai dar um conselho, esquece, a pessoa fala, eu já sei. Né? Não, mas isso eu já fiz. Né? Você vai falar ali com amor, com experiência, você já quebrou a cara, tudo, e você vê que o irmão, né, tá ali com uma dificuldade, e que aquela dificuldade pode piorar, e pode trazer grandes problemas. Aí você fala, irmão, olha, por que você não tenta fazer assim, ó, comigo, eu fiz? Não, irmão, isso aí eu já fiz, isso aí eu sei, isso aí eu sei. E aí, irmão, não é pra gente ter bronca disso. Pelo contrário, é ter compaixão, porque provavelmente essa pessoa, ela não teve uma infância, ela não pôde desenvolver a criancice dela, a infantilidade dela, que desse para ela essa facilidade de depender, ou de confiar, ou de ouvir, de aprender coisa nova. Então é uma dificuldade, não porque a pessoa é ruim, não porque ela é chata, porque ela é difícil, mas que provavelmente por trás ali há uma história triste, né, de alguém que não foi abraçado da forma como deveria, não foi cuidado da forma como deveria. Então nós temos que ter compaixão e orar, para que o Senhor alcance o coração e liberte essa pessoa desse lugar que ela acabou entrando, né, da independência, da insubmissão, da arrogância, do orgulho, e que só gera problemas para essa pessoa. A gente sabe que pessoas que estão passando por isso, a pessoa que mais sofre é ela mesma, porque é difícil as outras pessoas quererem estar perto, é difícil alguém querer dar um conselho, porque sabe que ali, né, a pessoa não vai ouvir. Ela vai fazer do jeito dela no final das contas, porque na cabeça dela, ela sabe, ela vai, porque ela que tem que ir atrás, ela que tem que correr, ela que tem que fazer, porque senão ninguém vai fazer por ela. Esse é o pensamento que está na mente dessa pessoa. Mas não é esse o pensamento que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz o quê? Né? Ele é um Deus que tem planos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. Salmo 91 também fala que debaixo das suas asas estarás seguro, né? Nós cantamos aqui agora, né, de sermos dependentes de Deus. Isso leva a ser criança. Quero ser como criança, te amar pelo que és, né, e depender de ti, confiar em ti. Nós falamos no começo aqui, né, que quando nós somos como crianças, nós simplesmente acreditamos naquilo que o Pai fala para nós. E por crer, nós damos passos de fé em relação a isso e vivemos grandes coisas, grandes milagres. E essa é a essência dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Então, se você está
se encontra ou se identifica com esse perfil de alguém que acabou se tornando independente, não porque quis, mas por causa da vida, que o Senhor venha alcançar a tua vida, que você possa também reconhecer isso, dobrar os seus joelhos e pedir para o Senhor restaurar essa essência dentro de você, essa essência de criança, de ser dependente. O mundo vai pregar o contrário. O mundo vai falar, seja independente. Mas a palavra de Deus vai falar, seja dependente de Deus. Seja dependente, esteja sujeito às autoridades que Deus coloca na sua vida. Seja o seu pai, o seu marido, o seu líder. Desde que ele não te fale para fazer algo contrário à palavra de Deus, seja obediente, seja humilde, porque é através dessas coisas que Deus coloca em nossas vidas que Ele vai operar grandes coisas na sua vida também. É nos lugares mais improváveis, como nós lemos aqui no início. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. Às vezes nós desprezamos e menosprezamos os pequenos começos ou situações simples da vida, alguma coisa que a gente não dá valor, e é ali que Deus muitas vezes está operando um grande milagre que nós sonhamos, que nós estamos esperando. Então nós precisamos estar atentos, irmãos. Mas se nós praticarmos esses princípios que nós vamos ministrar aqui, você pode ficar tranquilo, porque você vai viver tudo aquilo que Ele sonhou para você. Amém? Glória a Deus. Então, por isso que é importante nós termos essa visão, receber essa advertência da palavra de Deus de sermos submissos, dependentes, humildes e ensináveis, como crianças, para então recebermos o reino de Deus e entrarmos nele. O reino de Deus, como eu disse, o reino de Deus quando nós formos para a glória, mas o reino de Deus nos sonhos e planos que Ele tem para realizar hoje, na vida de cada um dos teus filhos. Amém? João 14,6 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Creio que todos nós cristãos conhecemos esse versículo, né? É um versículo pequeno, mas como nós vamos ver aqui adiante, tem tanto significado, irmãos. Tem um significado que vai fazer a diferença entre a nossa vitória, entre a nossa derrota. Vai fazer a diferença entre vida e morte. Vai fazer a diferença para tudo em nossas vidas. Por isso que eu dei essa introdução, porque é necessário nós sermos ensináveis, sermos como crianças e receber isso com o coração aberto, porque o Senhor quer fazer grandes coisas em nossas vidas. Então, em nossa vida cristã, do início ao fim, desde a sua conversão e durante a sua caminhada, você vai se deparar com 3 coisas, 3 situações. É um padrão. E você vai identificar isso, eu tenho certeza, porque quando o Senhor começou a falar isso comigo, eu comecei a identificar esse padrão em vários testemunhos que eu posso contar hoje, em várias histórias que eu já vivi da fé, com a minha esposa, em várias coisas. E essas 3 situações, elas sempre estavam presentes. E elas estão totalmente relacionadas com esse versículo, né? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí eu só vou inverter a ordem. Eu vou falar primeiro da verdade. Ele falou caminho, verdade e vida. Eu vou falar verdade, caminho e vida. Tá? Essas 3 coisas que nós nos deparamos na nossa caminhada são verdade, caminho e vida. A verdade, amados, é quando o Senhor, Ele faz com que a palavra de Deus chegue a nós e nós somos libertos. Porque está escrito: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então todos nós aqui, de uma forma ou de outra, nós fomos libertos através da palavra. O Senhor nos colocou em um lugar onde nós podemos ali ouvir a palavra e sermos libertos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então esse padrão, ele vai ser encontrado em cada cristão. E se nós olharmos para a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, nós vamos ver esse exemplo em Israel também. Primeiro Deus envia lá Moisés para libertar o povo lá da escravidão, do jugo opressor. Deus envia o libertador ali, Deus envia e faz grandes coisas.
E assim a gente também acaba vivendo quando essa etapa ela se manifesta em nós. Deus opera grandes coisas, não é? Nós, quando viemos aí à presença do Senhor, quando nos convertemos, parece que dá a impressão de que Deus faz mais milagres para nós no começo do que depois, assim, milagres mais visíveis, né? Profecias, atos poderosos de Deus, coisas assim tremendas, cura, demônios que saem, vícios que caem por terra, coisas nítidas assim que você fala, meu Deus, o que o Senhor fez na minha vida, né? Quando nós somos libertos, nós vivemos assim sinais, milagres e prodígios do Senhor, coisas tremendas. E que infelizmente pessoas não saem dessa estação, querem continuar vivendo somente disso, de milagres, de sinais, de prodígios, e aí sai por aí correndo atrás das coisas. Mas isso é só uma etapa, irmãos, só um momento. É o momento onde o Senhor nos tira de algo, nos liberta de algo, de uma dívida, do pecado, do peso. Né? Eu conheci já várias pessoas que tiveram um grande encontro com Deus nesses retiros, né, no encontrão, e realmente viveram ali um momento do fogo de Deus, aquela coisa que sai dali pulando de alegria, eu vou fazer a obra, eu vou fazer, eu vou viver, mas depois vai se esfriando, se esfriando, se esfriando, e se afasta novamente e volta às mesmas práticas. Pessoas ali que caíram no chão ali no poder de Deus, foram libertos ali imediatamente do vício, mas que infelizmente depois deixou esfriar aquele fogo. Nós temos cultos que são assim, avivados, mas o que nos sustenta, irmãos, é a manutenção do altar. A chama tem que manter continuamente acesa. Não pode ser uma chama, um fogaréu alto e glória a Deus e depois apaga. A morte vai acontecer do mesmo jeito. Então há esse momento das nossas vidas da verdade, onde a verdade é apresentada a nós e nós somos libertos. O Senhor nos tira de algo, o Senhor opera poderosamente. Abre o mar para o povo passar, Ele destrói o inimigo, Ele envia os anjos, Ele move os céus e a terra, Ele faz tudo por você. Ele te tira de algo, Ele te coloca num lugar, Ele te tira de um outro lugar. Ele me tirou da solidão, da escuridão, me trouxe para a luz, me trouxe para estar aqui ouvindo a palavra, com a estratégia dEle, do jeito dEle. Eu fui liberto, eu recebi a graça, a misericórdia, eu tive esse encontro aqui, eu tive aquele momento que para mim é o maior de todos, da minha vida toda. E olha, eu já passei fortes emoções, já casei, 3 filhos, assisti o parto dos 3. Mas eu posso falar com toda a segurança aqui que o momento mais importante da minha vida, o momento mais forte, foi o dia que eu vim até a frente aqui e entregar minha vida para Jesus. Foi esse o maior acontecimento da minha história. Então, nós temos esse momento onde nós vivemos esses momentos de grande euforia, de grande alegria, porque você é liberto. O peso que estava sobre as suas costas ali não está mais. Você se alegra, você pula. O novo convertido é assim, não é? Ele fica, né, maravilhado ali, né, entusiasmado, porque saiu um peso, é glória a Deus e aleluia mesmo. É a verdade. Então essa etapa ela diz respeito à libertação que Deus opera em nosso favor, nos tirando do jugo opressor, realizando milagres, manifestando o seu poder e nos livrando das mãos do inimigo, como Ele fez com Israel, ao libertar o povo da escravidão e opressão do Egito, abrindo o mar para conduzi-los a uma terra que manava leite e mel. Porém, antes de chegar a essa terra, havia a segunda etapa, o segundo momento, que é algo que está presente em todas as etapas, vamos dizer assim, a etapa dentro das etapas das nossas vidas, a fase que nós estamos vivendo, o caminho. É o caminho. Jesus disse, eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Falamos da verdade que é o momento da libertação, e agora falaremos do caminho que sempre sucede a uma libertação. Então toda vez que o Senhor nos liberta de algo, uma vitória, algo que Ele realiza em nossas vidas, nós somos colocados diante de um caminho. É o caminho. Não dá para pular a etapa. Não dá para sair da libertação e ir direto para a terra prometida, para a promessa que Deus tem para nós. Existe o caminho entre essas duas etapas. Isaías capítulo 35, versículo 8, nos traz detalhes sobre esse caminho. Diz assim: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade.
Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Aleluia. Glória a Deus. Falando sobre a verdade ainda, eu gostaria de, juntamente com essa ministração, trazer um testemunho. Um testemunho que eu vivenciei lá atrás, há 13 anos atrás. Foi o meu casamento. Então, quando eu e a Sara, nós começamos a namorar, eu vinha do mundão. E ela estava afastada dos caminhos do Senhor. Mesmo vindo no culto de vez em quando, mas ela estava afastada. E ali, irmãos, não tenho vergonha, né? Nós compartilhamos isso para a glória de Deus. Nós vivíamos um namoro mundano, infelizmente. Eu vinha ali, eu tinha 30 e poucos anos. Já estava ali, como nós falamos aqui, cheio de achismos, cheio de opiniões formadas, cheio de coisas que eu já tinha vivido. Orgulhoso. Tanto que no dia que eu me entreguei ao Senhor, uma das coisas que eu senti no meu corpo foi um calor tão forte dentro de mim, como se estivesse derretendo todos os meus achismos e argumentos que eu usei tantas vezes contra minha mãe, quando ela vinha falar da palavra de Deus, e eu sempre, mas isso e aquilo. E quando eu caminhei aqui à frente, era como se estivesse derretendo, e eu percebendo que realmente eu não sabia nada diante da glória de Deus, diante do conhecimento de Deus. Meu conhecimento era nada, perto daquilo que eu estava experimentando, daquela glória que eu estava sentindo, do conhecimento e do amor, da grandeza de Deus, derretendo tudo aquilo que eu achava que sabia. Eu não sabia absolutamente nada da vida. E isso foi algo que realmente foi libertador para mim, Foi a libertação. Então, amados, quando nós nos conhecemos e ali, insistindo e tal, a gente acabou indo para o caminho do mundo. Namoro mundano, como o mundo encara. Você ama alguém, você é apaixonado, pode fazer tudo. Nós pensávamos dessa forma, eu principalmente, Mas, quando aconteceu isso comigo, essa experiência, e nesse mesmo dia, irmãos, foi o dia que ela se reconciliou com o Senhor, foi tremendo, nós não combinamos. Foi um apelo que foi feito, ela veio para se reconciliar, e eu vim para aceitar Jesus. No mesmo dia. Na mesma noite. Foi um culto de domingo. Então, irmãos, depois daquele dia, a gente não conseguiu mais viver daquela forma. A gente não conseguia, não dava. Era algo como se a gente tivesse matado alguém, sabe? E aí nós dois chegamos um para o outro e foi estranho porque um estava com medo do outro, sabe, de falar sobre isso. Mas quando nós falamos, nós entramos num acordo ali. Que nós iríamos parar tudo. E nós iríamos andar em santidade. Nós iríamos trilhar esse caminho. Então, o Senhor nos libertou. Mas logo em seguida, vem o caminho. O caminho que muitas vezes nós nos perdemos. Que o Espírito Santo nos fala, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. Então, eu e ela, nós entramos num acordo. E falamos, não dá mais. Vamos andar em santidade. Vamos andar no caminho. Fizemos ali uma aliança, E foi muito difícil, irmãos, assim, é fácil falar aqui agora, mas eu estava com 30 e poucos anos, E o mundão aí fora, a gente sabe como é que é, Então nós tomamos essa decisão, indo para os cultos para nos alimentar da palavra, porque era, assim, fundamental. Se a gente não se fortalecesse na palavra, a gente não ia conseguir. Então, o caminho, nós fomos libertos. Então, a verdade nos libertou, a palavra raiou no nosso coração e a gente entendeu que realmente aquilo não era a vida que o Senhor tinha para nós e que nos levaria à felicidade verdadeira. Nós paramos, nós fomos libertos, Nós fomos libertos. Então, após a libertação vem então um caminho. E o caminho, irmãos, não é outro senão o caminho da palavra de Deus. Não é o caminho do que eu acho, não é o caminho do que o mundo fala, é o caminho que a palavra de Deus ensina. Doa a quem doer. E vai doer. Dói na gente, dói nas pessoas que a gente gosta, que às vezes não compartilham da nossa fé, e vai ter um momento aqui, infelizmente, vai ter um confronto, vai ter um conflito, onde vai ter uma separação, muitas vezes, infelizmente, porque não andarão dois juntos, se ambos não estiverem em acordo, Não que nós vamos tornar inimigos das pessoas, mas simplesmente vão ter momentos, irmãos, que a gente vai ter que fazer uma escolha, e que muitas vezes a gente vai ter que deixar pessoas para trás, não porque a gente quer,
mas porque cada um tem o seu livre arbítrio, a sua livre escolha. Amém? Então nós temos o caminho. E esse caminho, então, é onde nós precisamos falar mais. Porque é aqui que muitos não prestam atenção devida. Eu até falei disso recentemente, que muitas vezes nós estamos um pouco assustados, né, talvez com o evangelho que tem sido pregado, porque eu vejo isso na palavra de alguns pregadores, às vezes esse medo, porque o medo do evangelho da prosperidade, pessoas que só falam de bênção, bênção, bênção. E aí tem pessoas também que não falam das bênçãos, só falam das dificuldades. Eu acredito, irmãos, que nós precisamos estar centrados na palavra de Deus. Se Deus tem uma promessa na tua vida, toma posse. Ele é um Deus de bênção mesmo, Ele abençoa mesmo. Né? Mas também não caia para o outro extremo, né? De rejeitar a bênção ou de falar só da bênção. Mas preste atenção no caminho. Porque para você viver isso que o Senhor tem para você, as bênçãos, existe o caminho. E esse caminho, nós sabemos que ele é apertado, porque a porta é estreita. Né? A palavra de Deus mesmo diz, lá em Mateus 7, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Quantos são, irmãos, os que aceitam Jesus como Senhor e Salvador? E quantos são os que se afastam da presença dele? Então, irmãos, como é importante nós falarmos desse ponto da nossa vida, da nossa caminhada, que é o caminho. Porque esse é o ponto onde nós verdadeiramente escolhemos e decidimos se nós iremos depender de Deus, pertencer a Ele, ser o seu povo, separado, exclusivo e fiel, e assim viver as suas promessas. Porque é o caminho que trilhamos que nos conduz ao nosso destino. Não tem como você querer chegar na Canaã, na Terra Prometida, sem passar pelo caminho de Deus. Não há outros caminhos. Não há atalhos. A promessa do Senhor, ela é válida para todos nós. Mas para nós alcançarmos ela, nós precisamos trilhar o caminho dele. A promessa é dele e o caminho é dele. Então nós precisamos realmente estar atentos a isso. Porque é o caminho que nós trilhamos que vai nos conduzir ao destino que nós iremos chegar. E o tempo, a duração desse caminho também, ele está totalmente dependente da sua atitude. Israel poderia ter chegado à Terra Prometida em 3 anos, 2 anos ali. E ele teve que chegar depois de 40 anos. Por causa da rebeldia, da desobediência. Então, como nós falamos aqui no início, se a gente não tiver um coração de criança, nós não receberemos o reino de Deus. Então é nesse momento do caminho, irmãos, que nós estamos aqui prontos para ouvir, prontos para ser ensinados. Não é o momento de você ensinar. O momento desse caminho, que muitas vezes é o deserto, não é o momento onde você está ali gabaritado para ensinar os outros ou para mostrar. É o tempo do silêncio, é o tempo de ouvir, é o tempo de meditar, é o tempo de se fortalecer em Deus, é o tempo de ficar escondido debaixo das asas dele. É o tempo, irmãos. Então se alegre, às vezes as pessoas querem estar assim, em evidência, querem estar, sabe, que todo mundo veja, Pelo contrário, se alegre em Deus por você estar escondidinho, porque Deus está te conduzindo por um caminho, e esse caminho vai te levar a uma grande bênção lá na frente, que é a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vou falar da vida depois. Agora é o caminho que nos conduz à vida. Nós lemos agora em Mateus que poucos são os que entram por ela, que é o caminho apertado, mas que conduz à vida. E o caminho largo, espaçoso, que conduz à morte, e muitos andam por esse caminho. Então esse é o momento, irmãos. É aqui que entram os princípios e valores que serão determinantes para nós vencermos todas as provações que nós vamos enfrentar ao longo desse caminho. E quais são esses princípios e valores? São esses que nós falamos que uma criança possui. Submissão, humildade, obediência. É isso que nós precisamos ter ao longo do caminho. São essas 3 coisas. Sabe, é meditar naquela palavra de Tiago, de ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É o tempo onde você vai ouvir os conselhos de pessoas que você respeita, pessoas que falam a palavra de Deus,
pessoas que ministram. É um tempo de você ouvir, irmãos. Então, nesse exemplo do meu casamento, como surgiu a bênção, né, eu poderia falar aqui só da bênção, mas eu quero falar do processo. Eu falei das nossas fraquezas, estou aqui me expondo, mas na presença de Deus, para a glória dele, para que seja para edificar alguém. Mas não foi da noite para o dia que a bênção aconteceu. Houve então uma decisão, uma ruptura ali atrás. Eu e ela decidimos romper com o pecado, romper com aquela velha prática, por conta da verdade da palavra que nos libertou. Nós tomamos a decisão. E aí nós iríamos iniciar o caminho, irmãos. Ali foi só a decisão porque foi a libertação. Mas depois da libertação vem o quê? O caminho. E aí vem as semanas. Primeira semana, conseguimos, glória a Deus. Segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana, um mês passa, 2 meses passam, irmãos. A tensão começa a aumentar, é briga o tempo todo, é irritação, a carne está gritando. E quando a gente ficava sozinho, a gente tinha que, correr um do outro, porque às vezes o negócio esquentava. E aí vem então a humildade da criança que ouve o conselho. Aí teve um retiro aqui na igreja, né, uns 3 meses depois. E a gente estava ali, naquela briga de foice, lutando contra a carne, só que sem a estratégia correta. E nós estávamos conseguindo, mas seria questão de tempo, a gente não ia conseguir do jeito que estava indo. E aí, irmãos, num retiro que teve aqui na igreja, num sábado à tarde, num momento informal, não era um momento do culto, não era uma palavra ministrada, o pastor não abriu a Bíblia para falar comigo, né? Foi o pastor Rodrigo, inclusive. Eu nem lembro se ele era pastor naquela época. A gente sentou ali num banquinho e eu compartilhei com ele a dificuldade, né, que eu estava enfrentando, que estava muito difícil o meu relacionamento por conta de tudo, né, e até da decisão que a gente tomou. Então eu acho que tudo contribuía também, a carne, o inimigo, os problemas. E a gente estava quase se separando mesmo. E ali eu conversando com ele, expliquei a dificuldade, e aí ele deu um conselho, irmãos. Um único conselho. E um conselho tão simples, mas que se nós não tivéssemos humildade, nós não iríamos ouvir. Por quê? A pessoa que não é como criança, ele ia falar, isso eu já sei, isso eu já sabia. Ele falou uma palavra tão simples, né? Não fiquem sozinhos mais. Vocês querem namorar? Sempre tem alguém perto. Seja um lugar público, seja na casa da mãe, da sogra. Irmãos, um conselho. E nós levamos a sério esse conselho e foi a chave da nossa vitória. Vencemos. Porque foi um conselho, né? Nós ouvimos, nós demos ouvidos. E não fizemos do nosso jeito, mas fizemos do jeito que ele aconselhou. Eu vejo, né? Às vezes o pastor Jonas já compartilhou com quantas pessoas vêm para o gabinete, mas eles não vêm atrás de um conselho. Eles só vêm comunicar. Ou às vezes só tentar justificar um erro, um pecado para obter, sei lá o que, uma aceitação. Mas nós precisamos ser humildes como crianças, senão nós não iremos entrar no reino de Deus, não iremos receber aquilo que Deus quer nos dar, irmãos, em nome de Jesus. Então, nós, através daquele conselho, nós levamos ele à prática ali. E então nosso relacionamento renovou, irmãos. Algo mudou ali, nós conseguimos ali nos fortalecer e manter aquela santidade, aquele caminho de uma maneira sólida. Não estava numa maneira ali meia inconsistente, estava sólida agora, sólida, andando em santidade, buscando aqui a Deus, vindo aos cultos, praticamente todos os cultos a gente vinha. E então, irmãos, quando nós menos esperávamos, veio uma palavra de Deus para nós. Então não foi procurando ir nos lugares, foi só caminhando no caminho de santidade que o Senhor nos encontrou e trouxe uma palavra rema para as nossas vidas, né? Que era do casamento. Estou dando a vocês o casamento, estou abençoando vocês com o casamento. No caminho de santidade, andando, caminhando, sem buscar a bênção, sem buscando vida. Por quê? Vocês entendem que esse caminho te leva exatamente à vida? Te leva exatamente à bênção? É o caminho que te leva lá. Você não precisa sair correndo atrás. Ela vai ser alcançada e Deus vai te levar até lá se você estiver no caminho, andando sobre as águas. E Ele vai te levar até lá, em nome de Jesus. Então veio a palavra de Deus, veio uma palavra através de uma irmã, depois veio no culto. Deus usou o pastor para falar a mesma palavra para nós e aquilo testificou no nosso coração. Nós entendemos que Deus estava falando, vai, estou dando casamento. Na mesma época, uma outra irmã sonhou com o convite do nosso casamento e a data estava lá. E aí,
Uma das irmãs que falou da parte de Deus sobre isso para nós, contou para nós como ela e o esposo, a Rita e o Fernando, como eles fizeram quando eles oraram a Deus pelo casamento deles. E aí sabe o que nós fizemos, irmãos? Fizemos igualzinho eles fizeram. Como é bom ter essa essência, irmãos, de criança. Eu estou falando assim porque às vezes hoje, depois de 12 anos, eu tento fazer as coisas do meu jeito, mas não é. É do jeito que o Senhor te fala que é o melhor jeito. Então ali, como criança, novo convertido, sério, vocês oraram assim? Olha que legal, vamos orar assim também. Como nós tínhamos a data que Deus tinha revelado num sonho para Lila, então olha só, as pessoas diferentes assim. Nós oramos a Deus igual a Rita e o Fernando fizeram. Pai, aqui está a data. Nós cremos que o lugar que o Senhor preparou para nós casarmos vai ser nessa data. Se não tiver, é porque não é o lugar. E nós oramos igual eles fizeram, irmãos. E adivinha? Deu certo. É a fé de criança. É a humildade de criança. E nós oramos ali, daquela forma, aí começamos a buscar, telefonar nos buffets. Eu sei que o tempo está passando aqui, irmãos, mas eu quero completar essa palavra aqui. Né? Então, nós fomos, ligamos para um monte de buffet, uma lista. Né? E perguntamos se tinha aquela data. E nenhum deles tinha data. Nenhum. Exceto um, que era o mais caro. E aí eu ocultei essa informação da Sara, né, na época. Nós éramos noivos. E ela ficou muito triste. Ali, amor, deixa, vamos casar ali no clube mesmo, ou não sei o quê. E eu fiquei ali mal, porque eu sabia que tinha um que tinha data, né? Os outros não tinham, mas era o mais caro. Então por isso que eu não falei, eu fiquei com medo, né? Mas então eu chamei ela, falei, olha, tem um que tem a data, vamos ver as fotos aqui. Eu nem tinha visto as fotos, porque por ser o mais caro, eu nem tinha entrado nem nada, eu já tinha até riscado da lista. Então eu sentei com ela na frente do computador e começamos a passar as fotos. E aí, amados, uma das fotos havia um casal de noivos segurando uma placa, e nessa placa tinha uma data, que era exatamente a mesma data que nós oramos a Deus. A data que tinha no convite de casamento, a data que nós oramos ao Senhor falando sobre um lugar que tivesse aquela data que nós iríamos entender que era o lugar que Ele havia preparado para nós. E era esse lugar, essa data. Liguei no mesmo instante, era um sábado, e aí naquele momento que eu liguei, uma pessoa atendeu e ela falou assim, olha, não sei como vocês me encontraram aqui, porque eu não paro no escritório no sábado, porque é cheio de eventos, cheio de agendamento, né? Eles apresentam, né, o buffet. E foi no mesmo momento que ela entrou no escritório para pegar alguma coisa, foi o momento que eu liguei. Ela atendeu o telefone, nós combinamos para falarmos no dia seguinte, e aí, irmãos, deu tudo certo. Fluiu a negociação, mas nós não tínhamos o valor, né? Mas foi o suficiente para dar o sinal, a entrada. Então nós demos 30% ali na entrada, e o restante seria só 15 ou 10 dias antes do casamento, 70%. Então, nesse caminho, irmãos, de santidade, muitas coisas aconteceram. Eu recebi uma proposta de trabalho de um salário muito bom, que pagaria tranquilamente o casamento. Eu passei na entrevista, fiz tudo certinho, mas na hora de entrar mesmo, foi dito ali que, por eu não ter faculdade na época, eu não tinha atingido uma pontuação mínima que eles tinham lá, por ser uma empresa grande, eles tinham umas regras internas. Mas o meu irmão, ele conhecia uma pessoa importante da empresa. E ele falou para mim, olha, se quiser eu converso com essa pessoa para te colocar lá dentro. Só que aí veio o Espírito Santo no meu coração e falou, aí não vai ser mais eu. Então eu tive que abrir mão desse emprego por não ser da forma reta. Porque o caminho do Senhor é o caminho de santidade, é um caminho reto, Ele não se desvia da sua palavra. Não vai entrar mentirinha, não vai entrar jeitinho brasileiro. O jeito de Deus é um jeito reto. Então eu vi ali, irmãos, eu até chorei, porque eu vi como se a bênção estivesse voando embora. Porque eu achei que ali seria a solução, porque eu estava ali apavorado se eu ia conseguir pagar esse casamento, porque eram 5 meses só. Da palavra que Deus deu, a data que Ele tinha mostrado eram 5 meses. Tanto que teve pessoas naquela época que achou até que a Sara estava grávida, por causa da rapidez que a gente queria casar. Mas, glória a Deus por isso, porque nós não estávamos preocupados com isso, porque nós estávamos andando em santidade, não havia esse risco. Então foi isso, amados, caminho de santidade nos conduziu, e não foi 1, 2 ou 3, foram várias lutas durante esse caminho, para se desviar e pecar e cair na tentação, ou seguir o caminho reto que o Senhor havia preparado. Então,
Ao trilhar esse caminho, nós chegamos então ao terceiro momento, que é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós somos libertos, quando nós escolhemos e decidimos trilhar o caminho de santidade, então nós entramos nesse lugar chamado vida. O que é a vida, amado? É o cumprimento da promessa. É o dia da realização. É o dia da vitória. É o dia que você pega a bênção na mão. É o dia que você vive uma experiência real com Deus aqui na terra. Em nome de Jesus. Salmo 126, do 1 ao 3, estou finalizando. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Nós vivemos a bênção, irmãos. O grande dia chegou. Do jeito de Deus ali, Ele supriu as nossas necessidades. Nós conseguimos pagar ali o casamento. E não só pagar, mas pudemos contratar músicos, sabe? Teve violino, teve piano, foi a coisa mais linda. Deus preparou um dia maravilhoso, um sol, um sítio que parecia o Jardim do Éden, ali um paraíso, muito lindo. Minha família toda, a família da Sara, amigos, pessoas da minha história, do meu trabalho, pessoas que me conheceram, amigos do meu pai. Irmãos, pensa num dia de honra e de glória para Deus e para nós. Foi o dia do nosso casamento. Foi coisa linda, 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 linda. Mas eu quero que você lembre, vai estar gravado que o processo foi doloroso. A decisão foi lá atrás, no ano anterior, quando nós decidimos andar em santidade. Quando nós decidimos confiar no Senhor. E quando veio a palavra do ID também, nós também tivemos a fé para dar o passo, mesmo sem ter condições. Mas pela palavra do Senhor nós nos movemos. E vimos então aquele dia que chegou, o dia da nossa vitória. O dia da celebração, o dia do nosso casamento. Né, antes, até um mês antes, que também a gente estava ali passando aquela luta, né, para conseguir as coisas, também muitas discussões, dificuldade. Deus usou até um morador de rua para falar comigo. Nós estávamos fazendo um trabalho na rua e ele estava aparentemente bêbado no primeiro momento, mas depois que nós lemos a palavra, a lágrima correu no rosto e ele ficou sóbrio na nossa frente. Ali foi algo assim espantoso, irmãos. E ele pegou na minha mão e falou assim: ó, fica firme na caminhada com a sua menina. Se Deus usou uma mula para falar com o homem, Ele não pode usar um bêbado para falar com você na rua. Deus falando, porque nós estávamos no caminho. Enquanto você está no caminho, você vai ver a provisão do Senhor, você vai ver os atos poderosos de Deus agindo na tua vida, abrindo portas, trazendo provisão, trazendo aquilo que é necessário, palavras de onde você menos espera, usando as coisas loucas desse mundo. Né? Então Deus usou um morador de rua para profetizar, ficar firme na caminhada com a sua menina. Nem conhecia, nunca tinha visto na minha vida. E ainda profetizou outras coisas que vieram se realizar na minha vida depois. Deus usa as coisas loucas, irmãos. Basta nós sermos como uma criança, humilde, ouvindo quem Ele quiser usar. Se Ele quiser usar até uma criança, um bêbado, quiser usar uma pessoa improvável, abra o teu coração e Deus vai falar com você. Em nome de Jesus. Então, quando nós somos crianças perante ao Senhor, ouvimos aquilo que Ele nos orienta, seja através de quem for, né? Muitas vezes usando pessoas e situações das mais improváveis. Confiamos e cremos, por isso obedecemos, sem questionar, sem murmurar, apenas crendo e obedecendo, dependendo totalmente dEle, nos submetendo às autoridades, dando ouvido aos conselhos e praticando aquilo que aprendemos, esperando com paciência o dia da nossa vitória que é certa, pois fiel é aquele que promete e poderoso para cumprir. Aleluia! Então, para Israel, irmãos, esse dia também chegou, e eu creio, como eu falei, isso é uma realidade para cada cristão, essas 3 etapas: verdade que liberta, caminho de santidade e vida, promessas cumpridas, bênçãos de Deus. E para Israel também chegou, eles entraram e tomaram posse de Canaã. Demorou mais do que deveria, né? Mas chegou. E assim também chegará em nossa vida, se trilharmos corretamente o caminho. E a duração desse trajeto dependerá totalmente da nossa submissão, obediência e fé, em nome de Jesus. Aleluia! Então é isso, meus amados. Nós trilhamos o caminho, nós chegamos a esse dia, esse grande dia que chegou nas nossas vidas, o nosso casamento, de ver todo mundo ali. Minha avó, que não está mais aqui, estava lá presente. Discursos foram feitos, né?
O Senhor foi glorificado naquele dia. Muitos que estão aqui hoje, né, da nossa igreja, estavam lá naquele dia. E nós estamos aí, irmãos. Como eu falei, esse foi só um testemunho. Mas essas 3 etapas, elas estão presentes em vários outros testemunhos que eu poderia contar aqui. E no momento que eu estou vivendo hoje, naquilo que Deus tem colocado no meu coração. E que para eu chegar nesse lugar, os princípios são os mesmos. Não mudaram. Submissão, obediência e fé. Humildade de criança. Ouvir Deus falar e ir até o lugar que Ele tem preparado para nós e tomar posse. Amém? Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E para finalizar, Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nesse versículo aqui, irmãos, nós vimos essas 3 coisas. Porque a vereda dos justos, o caminho, é como a luz, verdade, da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vida, o dia da vitória, o dia do cumprimento da promessa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, desculpa pelo tempo, mas graças a Deus conseguimos concluir. Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, graças eu te dou por ter conseguido, Pai, entregar esta palavra que o Senhor falou ao nosso coração nesses dias. Que seja, Pai, uma palavra de cura, de encorajamento, de fé para as pessoas, Senhor Deus, se importarem mais com o caminho, se importarem mais em valorizar, sim, Pai, a libertação que o Senhor opera, o milagre que o Senhor faz, mas que nós possamos realmente nos atentar ao caminho, esse caminho de renúncias, esse caminho, Pai querido, de matar a nossa carne, de ir para a cruz, de levar, Senhor Deus, a nossa cruz todos os dias e seguir ao Senhor, de confiar em Ti no dia das facilidades e dizer não. Eu prefiro a dificuldade do que resolver de uma forma desonesta, de uma forma mentirosa ou de uma forma que vai prejudicar alguém. Eu prefiro o dolo, eu prefiro o prejuízo do que fazer isso, mas confiando em Ti, sabendo que o Senhor vai suprir a minha necessidade. Oh, Pai, que nós possamos pensar nisso, meditar nisso e entender que o fim desse caminho é vida, é bênção, é o lugar que o Senhor tem preparado para cada um dos Teus filhos, do Seu povo. Porque é somente através da santidade que a Tua palavra diz que o Senhor se chama o nosso Deus e nós, o Seu povo, separado, consagrado. Mas que o Senhor possa, Pai, derramar em nosso coração a submissão, a humildade, a fé, a obediência que uma criança tem quando nasce. Que possamos ser restaurados nisso, Senhor, para que mesmo com anos de evangelho, nós possamos, Pai, aplicar esses princípios naquilo que estamos vivendo hoje, para continuar contando testemunhos, para continuar vivendo novos milagres, novas histórias com o Senhor, para a glória do Teu nome e para testemunho para muitas gentes. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos e entregamos esta palavra para que o Senhor possa completá-la, Pai, em nossos corações e nos perdoar por toda a independência, toda a rebeldia que muitas vezes nós quisemos fazer do nosso jeito as coisas e quebramos a cara. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nos livra, Senhor Deus, do engano. Nos liberta novamente, para que possamos trilhar esse caminho novamente e viver aquelas bênçãos que o Senhor nos prometeu, talvez lá atrás, mas que o Senhor não se esqueceu. Porque o Senhor continua o mesmo ontem, hoje e para sempre, e é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. A Ti seja toda a honra, Pai, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vão na paz, em nome de Jesus.